da empresa fomentada e a perspectiva de você estruturar melhor uma operação quando ela é feita no alinhamento da comissária ou in company, em função do risco da recuperação judicial. Perspectivas para o ano que vem. A partir do último relatório Focus, nós temos aí uma estimativa de que o crescimento fique na ordem de 1%, diferentemente dos 3% que houve em 2022, dependendo de como o Brasil vai se pautar aí em relação ao mercado externo, a gente pode ampliar ou pode manter essa base de crescimento, mas uma situação um pouquinho mais complicada frente a 2023. O ano, no mundo, a gente também vê uma dificuldade de crescimento, seja assolado pela inflação que rodeia o primeiro mundo, a Europa, considerando a Alemanha, considerando a Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, que gera um aumento da taxa de juros, o que é neutral para conter a inflação. Então, a perspectiva do investidor aí internacional está oscilando em relação a onde alocar grande volume de dólares e, evidentemente, os reflexos de uma consequência da continuidade da guerra na Ucrânia, que assola diretamente os países europeus. Quanto à questão de saúde, evidentemente que a gente não pode descontextualizar a perspectiva de uma retomada da Covid. Isso tem acontecido hoje na China, nós já começamos a ter medidas restritivas a partir de sexta-feira, com o uso de máscara nos aeroportos locais em voos. Vamos saber o que isso vai representar, e o que preocupa é, aumentando esse índice de contágio, isso chegando no Brasil, como é que o governo aqui, através das suas agências, através do Ministério da Saúde, vai enfrentar o problema de uma nova onda, se a gente vai se deparar com uma medida mais da linha de paralisação, se isso possivelmente irá ocorrer, numa linha de... enfim, eu não saberia dimensionar, a partir do novo governo, quais seriam as linhas adotadas para conter o eventual contágio, para medidas de distanciamento, ou até mesmo medidas restritivas. Isso impactaria, evidentemente, no volume de negócio a ser gerado para 2023. Então, são algumas das incertezas que a gente tem nesse mercado. Vou fazer um registro aqui dentro do meu segmento do Rio Grande do Sul, só para a gente poder localizar o volume gerado pelo setor do fomento, envolvendo aí os FDICs, os fundos e securitizadoras. Nós estimamos aqui um volume anual de 15 bilhões para fechamento, anual para fechamento em 2023, cotejado com 11 bilhões que foi no ano de 2022, ou seja, a gente verifica um aumento no volume de negócio, um aumento das carteiras e dos PLs, em função de uma melhora nos índices econômicos e do crescimento do país. Em cenário geral, eu acho que trouxe aqui, como falei no início, muito mais uma reflexão, trazendo números que a gente tem deste mercado. Não falei do agronegócio, a gente tem um agronegócio extremamente consolidado, a gente tem um volume decorrente de carteiras que estão vinculadas ao agronegócio, que é o que tem dado um superávit na economia gaúcha e também no Brasil, em função da importância que o Brasil tem enquanto produtor aí de alimentos, enquanto produtor de carne, enquanto exportador de commodities, e aí sigo na linha de insumos para serem beneficiados fora do mundo. Mas, com a retração da economia chinesa, a gente também sofre naquilo que vai para a China, na parte de insumo, na linha de beneficiamento, e principalmente na parte de matéria-prima, que é beneficiada lá, uma redução desse volume de exportação para 2023. É o que sinaliza o mercado. Uma coisa, algo que foi interessante, e o Brasil conseguiu, nos últimos anos, ter uma interlocução com o mercado externo, não numa situação de apenas ter cadeias bilaterais. O Brasil, nos últimos 3 anos, teve um reposicionamento estratégico no envio de produtos
trabalhando e precificando a importância daquilo que ele tem no contexto externo. Fizemos uma relação, não entramos no embargo com a Rússia, de modo que fizemos uma grande exportação na parte de alimentos, em especial na parte do agro-pastoril. Em contrapartida, conseguimos manter a relação de insumos para a agricultura, na parte dos fertilizantes. Isso é algo que para o Brasil foi extremamente significante, porque além de conseguir repatriar para o Brasil e dar continuidade no processo produtivo, no excedente nós conseguimos mandar para a América do Norte, ou seja, a gente viu o Brasil numa relação externa mais protagonista, talvez não tão companheirista, mas mais protagonista, e identificando a sua importância no ciclo global como fornecedor de determinados produtos e otimizando aí uma posição enquanto mercado estratégico. Para 2023, esse alinhamento também fica sob suspeição, mas, como falei no início, nós temos que pensar no negócio, a gente tem que ser mais brasileiros, a gente tem que focar na economia, focar na análise e não apenas em motivações que não sejam alinhadas com o resultado do crescimento das nossas estruturas negociais. Me parece que, em ambiente geral, e no início eu falei em comunidade, o que eu vejo? Então, em termos de perspectiva também, sob o ponto de vista de um olhar diferenciado para as estruturas do fomento no Brasil. Eu participo aqui do Conselho Consultivo de uma fintech que fez uma captação externa, que tem hoje um rotor de crédito próprio. Ela captou para investir no Brasil, foi uma das primeiras operações de DeFi feita em solo nacional. E a gente tem observado a necessidade de, dentro de uma plataforma, ampliar o número de informações para a tomada de decisão. E vejo que crescerá para os anos subsequentes uma visão de que a informação ela deve deixar de ser privatizada. Cada estrutura operacional, cada fundo de investimento, cada empresa de fomento, cada securitizadora tem uma avaliação de crédito própria, ora utilizando de birôs de crédito, ora utilizando da sua expertise com a sua carteira, ora observando estruturas tecnológicas que alcançam outras informações disponíveis, públicas, para a nossa tomada de decisão dentro da política de crédito que nós elencamos para o nosso negócio. E vejo que essas decisões tomadas em ambiente privado, elas têm algumas consequências de curto prazo. Quando eu observo dentro das recuperações judiciais, 100, 80, 70 empresas de fomento do Brasil inteiro inseridas, eu fico observando como é que nós conseguimos, dentro dessa estrutura, fazer negócios consorciados com outros players do mercado, consorciados na alavancagem da empresa em dificuldade, sem ter uma comunicação paralela de o quanto estamos alocando, de qual é o grau correto de endividamento, de qual é o grau de performance do título na ponta, de qual é a verdadeira saúde financeira da empresa cedente ou da empresa fomentada. E esse, para mim, é um grande desafio para o futuro. O setor começar a identificar que a informação privativa ela não estabelece um grau de segurança secundário e muito menos o primário. Quando estamos todos inseridos no ambiente de credores, uma estrutura que utilizou o processo da recuperação, a gente fica estarrecido. Aonde que eu vejo uma tendência? Parceiros tecnológicos que consigam trazer o seu tempo de vivência com o mercado, a medição de perfis segmentados da cadeia de cedentes, a compartilhação de operações, ou seja, é necessário compartilhar dentro de um ambiente saudável, um ambiente
de compliance, um ambiente com normas observadoras, com estruturas que também possam fazer, além do compartilhamento de dados, também uma possibilidade de acesso a funding não comunitário, mas funding de auxílio, um funding também ajustado, consiga ter uma geração consorciada aí também na parte de novas estruturas, novas formatações de negócio. A gente não falou aqui em CCB. O CCB hoje é uma opção muito boa para se fazer fomento, com a estruturação de uma alienação fiduciária na ponta, que dá-se aí um grau mais efetivo de segurança. Então, me parece que estruturas existem hoje comercializando os meus produtos, mas isso, num curto espaço de tempo, a gente deverá falar muito em comunidade compartilhando informação, compartilhando dado, fazendo um business que possa ser mais competitivo com o próprio mercado, para que a gente possa ter escalabilidade e acentuarmos a distribuição de recursos para os mais diversos lugares do Brasil. Eu não sei se conseguem ter a dimensão daquilo que eu estou falando, mas me parece que esse é uma tendência que a gente vai ancorar, principalmente falando para o médio fomentador, para o pequeno, médio fomentador, aí, especial para as factories, para as securitizadoras. Os fundos, talvez, teríamos que revalidar, porque tem questão de regulamento e tem outras questões que são um pouco mais complicadas, mas para o mercado de factoring, que é um mercado que tem mais de 5.800 empresas no Brasil, me parece que isso começa a fazer sentido, ter parceiros que consigam fazer essa troca de informação. No caráter geral, penso que essa seria uma reflexão muito mais de um empresário, de um presidente de sindicato que foca muito na questão da cultura, que debate bastante a questão da qualidade do crédito, que discute muito a questão da política de concessão e que entende que não há milagre quando a gente se depara quando a gente se depara com a quebra da fidúcia em relação ao fomentador e à empresa fomentada, e que aí, quando a gente cai para um ambiente de recuperação, a gente tem que deixar isso para um canto e focar nos novos negócios. Dito isso, eu espero que 2023, sem que pese haja desafios no Oriente, aqui no horizonte, a gente tenha a qualidade e a performance de melhorar os nossos negócios aí, dentro daquilo que a gente fez ao longo dos anos, que é trabalhar e focar na relação com o nosso cliente. João, te devolvo a palavra, João. Márcio, excelente explanação aí, né, traçando um cenário para 2023, bem como também, né, os desafios que o setor de antecipação de recebíveis tem, né, não só frente a 2023, mas frente ao dia a dia na concessão de crédito, na compra de recebíveis, tá? Muito obrigado mais uma vez, né? O Márcio, o Sinfac, além de ser parceiro nosso, o Márcio foi um dos respondentes da minha pesquisa, né? Eu obtive há um mês atrás o título de mestre pela FIA, pela USP, tá? E o tema da minha dissertação foi o mercado de factoring e securitização no Brasil, né? E eu entrevistei alguns líderes do setor, né? E o Márcio foi um dos respondentes da minha pesquisa. Então, eu já agradeci ele diversas vezes, mas eu aproveito a oportunidade para agradecê-lo também, tá? Eu quero só fazer um adendo, né? O Marcos Mansur, ele falou brevemente sobre a UIFIM, mas eu queria explanar melhor o que é a UIFIM, tá? Hoje, no Brasil, nós temos só em factoring securitizadoras aproximadamente 6.200 empresas ativas em todo o território nacional.
das quais 4.500 são factorings e 1.700 são securitizadoras, tá? Né, principalmente a partir de 2012, houve um grande boom na estruturação de securitizadoras, quando, né, se descobriu aí que a securitizadora, na época, podia trabalhar com o lucro presumido, mesmo ali, né, como o Gilson abordou, de uma forma irregular, não ilegal, né, mas aí houve uma migração muito forte, e essa migração aí se manteve aí, né, até o ano passado, e acredito que ainda, né, deva haver um movimento migratório ainda de factoring para a securitizadora. Bom, como que se constitui uma factoring, uma securitizadora, né? Vai lá, preciso, primeiro, o quê? De um sistema de gestão, onde eu vou colocar, fazer minhas operações, onde eu vou controlar os meus recebíveis. Aí eu preciso o quê? Contratar um birô de crédito, seja a Serasa, SPC Brasil, Vadu, né? Para que eu possa ter uma maior segurança nas informações para fazer a compra do recebível. Um outro produto, aqueles que usam CCB digital, né? Que eu vou bancarizar, ou seja, por exemplo, uma operação de financiamento, uma operação de crédito consignado, eu posso bancarizar isso e posso securitizar isso também via securitizadora. Então, aí se eu faço isso, eu tenho que contratar o quê? Uma empresa que faça a emissão da CCB digital. Bom, aí eu preciso abrir conta num banco, que eu tenho que pagar minhas operações, receber, eu tenho que operar, fazer a minha operação no dia a dia. Um outro ponto, preciso de uma assinatura digital, né? Quase ninguém mais usa assinatura física. Então, eu contrato uma empresa de assinatura digital para fazer a assinatura digital, né, do contrato mãe, dos aditivos, das operações. Bom, observe que eu citei vários produtos. E quando você vai lá, você vai fazer um contrato com Serasa, vai fazer um contrato com a Vadu, vai fazer um contrato com BMP Money Plus, a B-Digital, uma empresa que faça CB digital. Vou abrir uma conta no Itaú, ou no Banco Digital, no Bradesco. Vou contratar uma assinatura digital, por exemplo, CRDC, tá? Para cada um eu tenho um contrato, e para cada um eu vou ter um custo para isso. Embora muitos desses serviços estejam integrados hoje nos sistemas de gestão aí no mercado, como RBM, RGBSys, WBA, Smart Factor, Decisão e outros mais, né? Você não se livra desses custos. Você vai ter que ter um custo e vai pagar, por exemplo, Serasa, Vadu, pela utilização desses produtos. Por exemplo, só o Vadu você vai pagar de mensalidade R$ 2.500. Serasa, você vai uma consulta, vamos dizer, um pouco mais abrangente, né? No mínimo R$ 30 e aí vai subindo. Bom, o que a Wifin pensou quando ela foi criada, quando os criadores da Wifin criaram a Wifin? Bom, nós temos toda uma tecnologia embarcada aqui num sistema de gestão que há 17 anos que foi construído pela SRM. Dentro desse sistema de gestão, eu tenho uma gestão de risco muito eficiente, que é uma inteligência artificial que me dá um risk score. Tá? Por que isso? Porque, segundo dados internos, estima-se que 70% dos cedentes e sacados já passaram pela plataforma da Wifin. Então, você tem uma boa base de dados aí, tá? Né, se fala muito na central de risco, né? Na criação de uma central de risco, mas o que acontece, né? Nós brasileiros, nós temos aí alguns pensamentos, alguns comportamentos que nós temos que mudar. Primeiro assim, não, eu vou entrar numa central de risco, eu vou compartilhar minha operação, não, mas aí o fulano de tal, meu concorrente, vai pegar o meu cliente. Bom, gente, se esse é o seu pensamento, você precisa tomar cuidado com esse pensamento. Porque o cliente não é exclusivo seu.
O teu cedente, ele trabalha com 3, 4, 5, 6 empresas diferentes. Por quê? Porque ele precisa de crédito e muitas vezes o limite que você vai dar para ele, é claro, você não vai, né, fazer todo o faturamento dele, você vai dar lá, de repente, 20%, 30% do faturamento, que é mais ou menos, né, o que o mercado faz. Então ele precisa de outros parceiros comerciais, outros parceiros para antecipar. Então ele não é exclusivo seu. Então a gente já parte dessa premissa. Outra coisa, quando você faz a operação com teu cedente que você fica restrito simplesmente a informações cadastrais de Serasa, Vadu, você enxerga o momento daquele cliente. O momento do cedente, o momento do sacado. Você não consegue enxergar o futuro e não consegue saber qual o endividamento dele no mercado. Com quantas factos securizadora FDIC antecipou e qual o volume dele transacionado no mercado até o momento e qual é o histórico de liquidez. Por exemplo, os bancos têm isso, tem o Sisbacen, na qual ele enxerga através do CPF, do CNPJ, quanto cada pessoa ou cada empresa está endividada no mercado. Tá? Ele tem isso bastante atualizado. Então, no momento de que ele vai te conceder um cartão de crédito, vai te conceder um crédito pessoal, um financiamento de automóvel, ele tem tudo lá planilhado, né? Tem toda a tua história, a tua história e a tua vida presente. E ele pode também estimar qual o grau de risco que ele vai correr quando ele está fazendo a operação para você, em função do teu comportamento histórico. Então, voltando, né? O cliente não é seu. Então, se você, por exemplo, tivesse uma central de risco, em que você pudesse olhar o comportamento desse cedente do sacado ao longo do tempo, tá? E essa central de risco, através de um risk score, através de uma inteligência artificial, pudesse até prever o comportamento futuro dele, isso não seria bom? Ou seja, qual o risco que ele tem de ficar inadimplente? Com certeza seria. Né? Eu já fui gestor de securizadora, gestor de FDIC, né? Já estive do outro lado por 12 anos e eu tenho absoluta certeza que os senhores e senhoras concordam comigo. A Wifin pegou tudo isso, todas essas funcionalidades que eu falei no início, Serasa, Vadu, CCB Digital, Banco Digital, e colocou tudo num único lugar, que é a plataforma Sigma. Tá? Quando qualquer securizadora ou factoring quer se tornar nosso parceiro, ele tem tudo isso a seu dispor. Ele tem Serasa, tem Vadu, tem Banco Digital, emissão de CCB digital, assinatura digital e um banco digital também para ele pagar as operações. Tudo está dentro da plataforma. Você clicou um botão, você consulta o Serasa. Clicou outro botão, você entra, você já consulta o Vadu. Vou emitir uma CCB digital, clico no botão, já me aparece o ambiente dentro do sistema e eu emito uma CCB digital. Vou pagar uma operação, né? Normalmente você tem que fazer o quê? Sei lá, calcula lá dentro do seu ERP qual foi o valor líquido, entra no Internet Bank, vai lá, digita lá o valor que você vai pagar, com a conta cadastrada, paga a operação, depois você gera no ERP um arquivo de remessa, entra no Internet Bank, puxa o arquivo de remessa e manda. E no dia seguinte, entra no Internet Bank, puxa o arquivo de retorno, né, para dentro do ERP, para saber se todos os títulos que você enviou para cobrança realmente foram enviados, se não tem nenhuma inconsistência com algum. Às vezes falta um CEP, por exemplo, o banco vai rejeitar e vai devolver aquele título. Aqui não. Dentro da plataforma Sigma, você concluiu a operação, apertou o botão, o pagamento já vai para o teu cedente automaticamente, bem como o arquivo de remessa. Tá? Você não tem que se deslocar para o banco, entrar no Internet Bank para fazer todo esse trabalho. Bom, o que isso implica? Primeiro, uma velocidade operacional muito maior do que você tem, né? Normalmente, você tem uma agilidade operacional. Quando você tem agilidade, você faz o que com a tua equipe?
você coloca a tua equipe para ser analítica. Ao invés de simples executora, você começa a treinar a tua equipe para tomar decisões e ajudar nas decisões. Eu, por 6 anos, eu fui gestor de uma securizadora, eu criei uma metodologia e um hábito com o meu pessoal operacional. Todo mês eu pegava alguém e levava para fazer uma visita numa empresa, para ele entender o universo da empresa, tá? Para saber como que era, para entender o que ele tem que olhar, o estoque, as instalações, se o banheiro está com a bacia quebrada, ou seja, para ele ter uma percepção, né, maior de risco. Porque é aquela história, né, gente? Infelizmente, nós estamos no Brasil. Papel aceita tudo. Ah, vou pedir o balanço, relação de faturamento, e daí? Mas como que se configura a vida da empresa na prática? Então, eu levava para que as pessoas que estavam responsáveis pela análise de crédito, pela operacionalização, também tivessem uma visão maior. Mas a gente só faz isso se a gente tem o quê? Os processos operacionais muito bem definidos e muito ágeis. Então, a Wifin, ela traz isso tudo para o mercado. Aí vem a pergunta, mas, João, quanto que me custa isso? Bom, não te custa nada, vamos dizer, entre aspas. Por quê? Primeiro, você vai contratar um sistema de gestão, você vai pagar mensalidade. Vai pagar Serasa, tem mensalidade, vai pagar consulta, Badu, etc e tal, como eu já falei. Quando você entra como parceiro da Wifin, você não paga absolutamente nada. Você não paga a implantação, você não vai pagar mensalidade e você também não vai pagar treinamento, né? Hoje está aqui a Maiara é a coordenadora da área de atendimento ao cliente, a área de suporte, tá? Ela e a equipe dela ajudam os nossos parceiros com as dificuldades inerentes do dia a dia, não dificuldades do sistema em si, para isso a gente tem uma equipe, mas as dificuldades muitas vezes dificuldade assim de operacional, aí onde que eu faço isso, onde eu olho isso, tá? Muitas vezes as pessoas esquecem e elas estão lá para fazer todo esse trabalho. Então, tudo isso, você não paga absolutamente nada por isso. Bom, aí vocês vão me perguntar, João, peraí, onde está a mágica da coisa, né? A Wifin, ela criou um modelo, que é um modelo de remuneração com todos os parceiros. Qual é o modelo de remuneração? É um percentual do deságio líquido, tá? É um percentual que varia de 10, decrescendo para 5, de acordo com a movimentação de cada parceiro, tá? Mas presta atenção numa coisa, né? O Marcos falou do quê? Ele falou das ações, né? Há 2 meses atrás, a Wifin criou um programa de stock options. Então, ela pegou 25% do capital dela e dividiu 12,5% para os colaboradores e 12,5% para os parceiros, tá? Ou seja, o dinheiro, a remuneração que a Wifin tem, que cada parceiro, né, paga mês a mês em função do que ele operou, né, do deságio dele, não é em função do volume, tá? É em função do deságio líquido, né, só para deixar bem claro. Ela, a cada 31 de dezembro, ela vai transformar esse valor que ela recebeu dos parceiros em número de ações. Então, você operou mais, você tem um número maior de ações. Você operou menos, você tem um número. E esse número é ajustado a cada 31 de dezembro. O que significa isso na prática? Cada parceiro ele recebe essas ações, ele não paga por essas ações. As ações hoje estão contadas, desculpa, isso, a 1 centavo, tá? Hoje elas valem 1 centavo simbolicamente. Mas vamos considerar aqui, daqui 3, 4 ou 5 anos, um eventual evento de liquidez. Seja um IPO, né, abertura do capital da Wifin na Bolsa, ela já é uma SA, com uma venda, de repente, para o fundo estrangeiro. A gente tem visto aí um movimento muito forte aí, por exemplo, de empresas comprando
né? A Vadu, que foi comprada pela Dimência, a RBM, né, que foi comprada também pela Dimência. A RBM é uma empresa de, né, gestão de recebíveis, e outras fusões e aquisições estão para acontecer, porque eu tenho, né, tenho muito contato nesse mercado, e conversando com alguns CEOs, eu sei que eles estão negociando as suas empresas. Por que traz? Pois é. Tá? Então, considerando tudo isso, né, a gente tem que fazer um balanço, porque muitas vezes a Afecto, securizadora, quando você faz a apresentação, ele vai lá, ele vai somar lá, quanto que eu pago de Serasa, de CCB, tudo, custa tanto, o percentual do deságio líquido vai, né, vai me custar tanto, não, hoje que eu pago é menos. Mas eu acredito que isso é uma visão, assim, um pouco limitada, porque à medida que você é parceiro, em que você vai transformar essa stock options em dinheiro lá na frente, né? Vamos considerar que lá na frente cada ação esteja avaliada em cotada a R$30. Ou seja, pensa só qual é o percentual partindo de 1 centavo para R$30. São algumas milhares de vezes. Então, de repente, tudo aquilo que você pagou em 3, 4 anos como parceiro do Aifim, você, de repente, tem de volta ou até mais. Tá? Então, isso a gente vai falar disso daqui a pouco na questão da estratégia, mas é ter visão de longo prazo. Tá? A gente não pode olhar simplesmente, né? Eu vejo que o brasileiro tem um comportamento assim, de olhar tudo por curtíssimo prazo. Tudo é curto prazo. Né? O brasileiro não traça cenário para 5 anos, não traça plano de ação para 5, 10 anos. Não, tudo é para 1 ano. E esse imediatismo, muitas vezes, acaba nos prejudicando e impedindo que a gente chegue no cenário mundial com uma nação bastante eficiente e uma nação rica. Nós somos uma nação rica, mas que nós não sabemos usar os nossos recursos, além deles estarem concentrados. Tá? Então, por exemplo, uma montadora, uma Volkswagen, uma Peugeot, quando ela monta uma empresa, vocês sabem qual é o tempo esperado para retorno daquela fábrica? Aproximadamente 20 anos, tá, gente? Tá? Não é daqui 2, 3 anos que você vai ter lucro. Mas isso está calculado, está no cenário deles, está dentro do plano de viabilidade econômica. Aqui não. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara monta uma empresa, 5 anos é o cenário que ele estima para começar a ter lucro. Aqui não. Você começou hoje, daqui 6 meses você já quer ter lucro. E aí, de repente, né, começa a ter aquela mistura, né? De empresa com pessoa física, né? Compro 6 meses que eu já tive lucro, já compro um áudio para minha mulher. Compro outro para amante, outro para outra amante, e vou tirando todo o dinheiro da minha empresa. Depois, daqui 2, 3 anos, eu estou quebrado. Entendeu? Essa visão de curtíssimo prazo, que é uma visão perniciosa, se nós queremos atingir um patamar maior, nós temos que começar a parar de pensar assim. Porque senão vai passar daqui 100 anos, nós vamos continuar sendo o país em desenvolvimento. Faz 50 anos que nós estamos sendo um país em desenvolvimento, gente. E nós não avançamos nada, a gente só retrocede. Então, essa visão tem que ser como é uma visão, né? As empresas são dirigidas por pessoas, acaba se configurando para a empresa. Por quê? A empresa não é só, né? Não é tablet, não é computador, não é estrutura. A empresa são pessoas. O comportamento de pessoas se traduz para o ambiente empresarial. Simples assim. Então, tudo isso exige uma mudança de mentalidade. Então, nesse sentido, a Aifim é um produto disruptivo, é uma disrupção no mercado, e assim, né, nós viemos para ficar, nós viemos para
eu costumo falar para a Laís, para o Israel, que, né, fazem parte da equipe comercial, que nós vamos incendiar o parquinho. Eu falo para nós vamos incendiar o parquinho. Ou seja, nós vamos botar fogo, nós vamos mostrar a proposta de valor, por isso que nós estamos fazendo as parcerias, né, convidando aí o Gilson, né, o Alexandre, o Márcio, fechando parceria com a ANFAC e outras entidades, porque nós entendemos que esse produto tem o seu diferencial e vai agregar muito. Essa questão da gestão de risco é muito bacana. Por exemplo, dentro da plataforma, tem um ícone lá que é BJ. BJ é bloqueio judicial. Tá? Então, vamos supor que o teu cedente, às 8 horas da noite, ele teve um bloqueio judicial. Quando você abrir a plataforma no dia seguinte, está lá, ele fica em cinza. Ele já vai estar em vermelho, chamando a atenção que você tem um bloqueio judicial, que o teu cedente tem um bloqueio judicial. O que isso te ajuda? Pensa só. O teu cedente pediu uma operação para você e ele tem que pagar a folha de pagamento naquele dia. Você manda lá os 50 mil reais líquido da operação e o dinheiro está bloqueado. Aí, os funcionários entram em greve e aquela mercadoria que você fez, né? Porque nem sempre tudo está performado, né? Tava em final de produção. O que aconteceu? Aquela mercadoria não foi entregue. O sacado não recebeu. O sacado vai pagar? Não vai pagar, né? O que aconteceu com você? Vai ter inadimplência ou um possível default. Tá? Então, isso também é algo muito bacana de ser olhado que tem na plataforma. A central de risco que eu falei, se digitou um CNPJ lá, ele vai trazer, né? Se ele tem um comportamento já com os parceiros, ou um comportamento anterior com a SRM, você vai visualizar ali. Vai visualizar assim, não é com quem ele tem, qual é a taxa que ele negociou, nada disso. Você vai ver o quê? Qual o histórico, se ele tem título de atraso, qual foi o volume operado, até para saber se o volume que você está operando para ele está dentro né, do costume dele, dentro de uma certa normalidade. De repente, lá, você vê que o cara opera 200 mil por mês e você está concedendo um crédito meio milhão. E aí? Tem algo fora, né? Talvez a tua análise ela não tenha sido feita, ela não teve todos os elementos necessários para que essa análise acontecesse com um grau menor de risco. Eu sempre falava para minha equipe que o nosso negócio como securizadora não era securizar, era fazer gestão de risco. Tá? Nós fazemos gestão de risco para tornar a nossa operação mais eficiente e ganhar dinheiro com isso. Afinal de contas, o salário do empresário é o lucro. Tá? Então, a OIFIN se propõe a fazer isso, né? Um dos motivos do evento, além de tudo que nós estamos apresentando aqui, foi detalhar melhor o que é a OIFIN, a proposta de valor dela. Tá? Então, vamos agora para o tema da nossa palestra. Vamos lá. Não, a questão do cartão de crédito ainda não está disponível na plataforma, tá? Eu vou até falar um pouquinho mais. Essa questão aí do cartão de crédito, quando o Banco Central resolveu disponibilizar toda essa questão dos recebíveis do cartão, ela colocou em três né, registradoras, né? A CERC, a TAG e a CIP. Obrigado, Alexandre. O problema é o seguinte, né? Ninguém estava preparado para fazer toda essa administração. Se a gente pegar a CERC, ela fez pelo menos até quando eu estava na WBA, apenas a primeira fase, que é, de repente, você enxergar os recebíveis dentro da plataforma, né? Alguns sistemas de gestão, como o WBA, já permitiam que você enxergasse isso, você puxava e fazia a operação.
Legal. A segunda fase não estava pronta. Na hora que tinha que liquidar os recebíveis, você tinha que entrar na CERC e liquidar manualmente, entrar no seu sistema e liquidar manualmente. Aí entrou também a Singular, e também querendo fazer, entrou a B3, ou seja, isso está uma confusão muito grande. Tá? Até agora isso aí não está resolvido. Tá? Então, não sei se isso acaba respondendo ao Marcelo, tá? Só verifica se a minha resposta aí para o Marcelo atendeu, tá? Mas ainda, né, existe uma nuvem, né? Tá bem nebuloso essa questão aí. Então tá, vamos lá. Estratégia competitiva aplicada ao mercado de recebíveis, tá? O que é estratégia? Alguém gostaria de dizer para mim o que é estratégia? Alguém gostaria de arriscar? E assim, o que você falou, Ricardo, é que a grande maioria fala, tá? Ah, eu vou fazer um plano de negócio, um plano de ação. Ah, eu preciso vender mais, eu vou fazer uma ação mercadológica. Como você disse, Ricardo, é apenas um plano. Estratégia é muito mais do que isso, tá, gente? Estratégia, a gente pode dizer o seguinte, que a estratégia ela visa a geração de riqueza para os acionistas por meio da satisfação das necessidades e expectativas de outros stakeholders. Né? O que são os stakeholders? Fornecedores, clientes, nossos colaboradores. Tá? Né? O que é atender a necessidade e expectativa? Eu tenho um produto ou presto serviço e busco atender uma necessidade do mercado. Né? Geralmente, às vezes, como é que uma empresa é criada? Em função de uma necessidade que se detecta. Ah, puta, detectou um serviço, né? Que nem o negócio dos pets, que, né, cada vez mais vem evoluindo. Se detecta e alguém se propõe a satisfazer isso. Então, muitas vezes a estratégia é realmente confundida. Um plano de negócio, uma ação mercadológica, tá? Mas não é isso, ela é muito mais ampla que isso. Tá? Também a gente pode definir como estratégia que a orientação e o alcance de uma organização, ou seja, o alcance de uma empresa, no longo prazo, né? Lembra que eu falei da questão do curto prazo, longo prazo? A estratégia é voltada pro longo prazo, tá? Então, essa estratégia ela vai buscar conquistar vantagens competitivas num ambiente inconsistente, né? A nossa vida é o quê? Uma senoide, né? E a vida das empresas e a vida dos governos, das nações, é uma senoide. Muitas vezes você tem ciclos virtuosos, depois tem recessão, né? Depois ciclos virtuosos. Aqui no Brasil, assim, né? Ciclo virtuoso aqui dura 4 anos, né? Nos Estados Unidos dura 20. Né? Então, tem essa diferença. Mas a estratégia, ela tem que contemplar isso, tá? E ela vai fazer o quê? Vai usar os seus recursos, as suas competências, de forma a atender a essa expectativa dos stakeholders, tá? E dentro da estratégia tem algumas dimensões que toda empresa ela tem que enxergar. Uma é o grau de especialização dela, né? O que é grau de especialização? É a concentração de esforços em segmentar, né, os clientes e os mercados geográficos atendidos. O que quer dizer isso? Bom, o meu produto, o meu serviço, a quem ele atende? Né? Uma factory, uma securizadora. E quais segmentos ou setores que eu vou atender? Ah, de repente eu não quero setor de transporte, que é alto risco, eu não quero setor de informática, tá? Então eu vou segmentar, eu vou dizer assim, né, que o pessoal costuma chamar de nichar, né? Essa palavra em português não existe, nichar, né? Mas a gente usa, tá? Ou seja, eu vou e quais os clientes que eu quero atender, em que região eu vou atender. Geralmente a factory, a securizadora vai ficar restrita àquela região dela, né? Normalmente você está em São Paulo, de repente você não vai atender lá Mato Grosso, né? Pela dificuldade de você estar lá visitando, acompanhando o dia a dia do teu cliente. Uma outra coisa que tem que observar é a qualidade do serviço ou do produto, né? Que qualidade o meu serviço tem? Como que eu atendo o meu cedente? Tá?
eu tenho um pós-venda, eu tenho alguém que está continuamente operando, acompanhando o cliente. Então, você tem que olhar isso. Está ligado o quê? No atendimento. Né? Por exemplo, indústrias tem que ter uma assistência técnica eficiente, né, para vender um produto, que não adianta, né? De repente você tem lá Jack Motors, puta, tá vendendo pra caramba. Daqui 10 anos, será que vai ter uma assistência técnica para atendê-las? Fica essa dúvida. Outra coisa, a estratégia tem que contemplar o quê? A política de preço. Qual é a taxa de deságio que eu vou utilizar? Essa taxa de deságio é compatível com o mercado? Né? Eu consigo penetrar no mercado com essa taxa? Ela está alta ou está baixa? Essa taxa ela me traz a rentabilidade esperada? Ela contempla os riscos assumidos no negócio? Tá? E alavancagem financeira. Tá? Ou seja, por exemplo, quando você fala de securizadora, nós estamos falando de alavancagem, porque ela não está restrita ao capital dos sócios. Tá? E aí eu vou só abrir um parênteses. Um dos produtos que a Wifin tem é a alavancagem. Tá? Então, se você tem uma operação lá que você não tem recurso suficiente, a Wifin também, através de uma CCB, te dá recursos para você operar a um custo bastante baixo. Tá? Né? A SRM foi um dos 10 FDICs que tiveram recursos do BNDES aí para poder fazer a retomada da economia, tá? Então, a alavancagem também faz parte do pacote de benefícios da comunidade Wifin, tá? Uma outra coisa é o ambiente. Qualquer empresa ela tem que olhar o ambiente interno e o ambiente externo, tá? Quando você olha, por exemplo, o ambiente externo, o ambiente dos concorrentes. O que meu concorrente está fazendo? Ele tem algum diferencial que eu não tenho? Né? O que está me impedindo de ter mais clientes na minha carteira? Tá? Aí eu olho para o ambiente externo e para o ambiente interno. Será que a minha empresa está sendo eficaz? Né? Não somente eficiente, mas eficaz. Então, você vai ter que olhar o quê? A intensidade da rivalidade. Né? De repente, o teu concorrente está fazendo a 3,8, mas cabe 3,8 para você, de repente, na taxa? Ou melhor, cabe. Não, cabe, de repente, eu consigo fazer, mas não cabe. E aí? O que eu faço com isso? Então, tudo isso são pontos que você tem que considerar. Tá? O outro ponto é a ameaça de novos entrantes. Tudo bem, nós falamos aqui que tem 6.200 empresas só de factory securizadora. É um setor altamente pulverizado, né? Mas, de repente, se estabelece alguém próximo a mim que, de repente, tem uma vantagem competitiva diferenciada. E aí? O que eu faço agora? Então, você tem que olhar com isso, porque quando a gente olha para isso, não é só para ficar depois que aconteceu. É para a gente antecipar movimentos, tá? E criar cenários. Olha, se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer isso, quais as ações que a minha empresa vai tomar para que eu não fique refém de uma situação que possa acontecer futuramente. Tá? Um outro ponto é assim, são as forças ambientais, tá? Né, nós vimos aí na palestra do Gilson a questão do marco legal, depois na palestra do Márcio a questão político-econômica. Então, as empresas são afetadas por 6 forças, tá? Força política, ambiente social, ambiente tecnológico, ambiente econômico, ambiente legal e o próprio ambiente. Tudo isso, nós estamos inseridos nesse contexto, tanto como pessoas ou como empresa. Então, tivemos aí o resultado das eleições. Bom, qual é o cenário para 2023? O que vai acontecer? Por exemplo, teve a questão da PEC aí, a PEC do Bolsa Família aí, que vamos tirar isso do orçamento, que repercutiu muito de forma negativa no mercado. Bom, o que isso vai impactar a minha empresa?
Primeiro, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, tá, gente? Mesmo que ele esteja fora do orçamento, ele vai ter que sair de algum lugar. O governo é resistente em baixar os gastos, não quer reduzir gasto, né? Isso vai acabar se transformando num imposto ou algo, tá? Porque senão você vai criar um processo inflacionário. Criando um processo inflacionário, como que isso vai afetar a economia? E como isso me afeta como concedente de crédito? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho um aumento da inflação. De repente a Selic está estimada em 11,50 para 2023, já mudou toda a curva. A curva futura de juros já vai para 13, 14, 15, em função de um recrudescimento da inflação. De repente a curva do IPCA que está caindo aqui, a curva de GPM está aqui, sobe tudo de novo. E aí? O que eu faço com isso? Como que eu transito com isso? Porque eu vou ter o meu risco agravado pela situação já frágil dos meus cedentes. Então você tem que pensar nisso. Então, né, por exemplo, o ambiente, né, e isso você já tem uma junção, né, do ambiente político, econômico e legal, porque de repente já são criadas leis, criado um novo imposto, né, vamos criar uma CPMF provisória. Aqui nós temos sempre o governo tem sempre uma criatividade para aumentar imposto, tá? Então, a empresa tem que olhar isso, tá? Para que ela não seja refém. Tem que estabelecer cenário para saber assim, ó. Eu sempre falo para as empresas, né? Eu já dei consultoria para as empresas. Você tem que estabelecer 3 cenários, tá, gente? Cenário positivo, onde aquilo que você acha que vai, né, legal, um cenário neutro e um cenário negativo, tá? Um grande banqueiro, José Safra, ele quando ele ia pessoalmente, né, para conceder crédito, para fazer a avaliação, a pergunta que ele se fazia, e ele fazia para a equipe dele, é o seguinte: se der tudo errado aqui, eu consigo sair dessa situação? Né? Com essa operação de crédito, eu consigo sair? Puta, não consigo, então eu não faço. Então, essa é uma das perguntas também, né? Para quem é gestor de factoring, securizadora, tá? Então, a gente tem que olhar todas essas forças que estão à nossa volta para que a gente consiga traçar cenários, né? Cenário não é aquele negócio que o jornalista, que a Miriam Leitão vai lá no Jornal Nacional, vai lá no SP, não, isso aqui vai acontecer isso tudo, né? Por isso que, assim, no Brasil fala que economista é a mãe de Iná, economista fica fazendo... Isso essas grandes bobagens, sabe por quê? Que vai jornalista e vai se meter a economista. Eu sou economista de formação, tá? Sempre fui apaixonado, estudo economia, estudo o Brasil, estudo outro país, estudo empresas. Traçar cenário não é fazer previsão. Traçar cenário é colocar as variáveis do que pode ou não acontecer, olhando tudo isso que nós falamos até agora, e essas variáveis, como elas vão se comportar e como isso vai afetar a minha empresa. Isso é cenário, tá, gente? Essas previsões aí lunáticas aí que vocês assistem na televisão, desliga a televisão, porque isso é um desserviço, tá? Liga o Netflix que é melhor, tá? Tá? Então, resumindo tudo, né? Para ficar bem claro o que é estratégia. É um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações que as empresas utilizam para obter vantagem competitiva, explorando as competências essenciais em mercados de produtos específicos. Ou seja, a estratégia envolve toda a empresa, não é uma ação isolada do comercial, uma ação isolada de recursos humanos, nada, tá? Toda empresa, ela tem que estar preparada, ela tem que saber, em conjunto, como eu ofereço o meu produto, como que eu trabalho o meu atendimento, como que eu me comporto frente às ameaças,
tudo isso faz parte da estratégia, tá, gente? Por isso que estratégia não é plano de negócio, nem plano de ação. Tá? E assim, e as empresas que são as mais bem-sucedidas são aquelas que encontram sempre o quê? Novas maneiras de satisfazer os clientes e atender a necessidade dos novos clientes, tá? Ou seja, você tem que ser disruptivo sempre, né? O Steve Jobs, ele se classificava como paranoico. Por que paranoico? Porque ele olhava e falava assim, bom, a qualquer momento eu posso ter um concorrente ameaçando a minha empresa. Então eu tenho que sempre inovar, eu tenho que sempre encontrar novas maneiras, né, de conquistar mais e mais clientes e com novos produtos e novos serviços. E por isso que a Apple é bem sucedida, mas a gente já percebe um declínio de valor da Apple em função aí, né, a morte do Steve Jobs realmente foi um grande baque, né, o Tim Cook, que é o Tim Allen, não sei, não lembro quem que assumiu, né? Talvez ele não tenha conseguido ter toda essa visão que o Steve Jobs tinha. E a gente tem história, né, gente? É assim, o que permanece vivo hoje não é o maior, é o mais ágil, né? Kodak, né? Pegava Kodak, era uma potência. Só que começou a vir um mundo digital, né? E eu tive acesso, por exemplo, a um dos e-mails, isso é público, tá? A um dos e-mails trocado entre a diretoria da Kodak. E lá dizia, não, vamos ignorar essa questão digital, tudo, que isso aí não vai afetar a nossa empresa, não sei o quê. Bom, afetou e a Kodak, né, praticamente quebrou. A Kodak hoje não é nem sombra do que ela era. Então, você tem que estar atento, tá? O nosso mercado é um mercado de risco. Então, quanto maior o grau de risco que a gente está envolvido, maior o grau de informação e de ações para a tomada de decisão para a gente não ser apanhado de repente por ações. Tá? Brasileiro não, por isso que eu falei, brasileiro não olha para o longo prazo. A gente tem que começar a olhar para o longo prazo para entender como a economia se comporta, como a política se comporta, quais as ações que vão afetar a minha empresa e como eu vou me comportar e como que eu saio vencedor disso. Tá? Por isso que a mortalidade das pequenas e médias empresas é tão grande. Tá? Muitas não chegam aí ao primeiro ano. E daquelas que continuam, muitas também não chegam aos 5 anos. Tá? Primeiro, assim, nós temos uma questão educacional muito séria no Brasil, né? Nós temos modelos de ensino de 50 anos atrás, que não preparam os jovens para o futuro, não preparam os jovens para ser cidadãos, para saber dos seus deveres, dos seus direitos, mas também não preparam para ser líderes de empresa, só as grandes escolas que estão restritas àqueles que, né, têm dinheiro para pagar, que é a classe A, mas a questão educacional. Então, a pessoa muitas vezes tem uma vontade, tem um espírito empreendedor muito forte, mas na execução ela acaba pecando. Porque ela não tem conhecimento de tudo que nós estamos falando aqui hoje. E se a gente não tiver conhecimento na vida, a gente se torna ignorante. E ignorante não é a questão negativa, tá? Ignorância quer dizer ausência de conhecimento, tá, gente? Não tem nada a ver. Ah, você é ignorante, esse negócio. Isso não tem nada, tá? Pelo amor de Deus, não é essa a questão. Ignorância é ausência de conhecimento. Então a gente se torna ignorante quando a gente não tem conhecimento. Mesma coisa, eu sou ignorante, então, medicina. Né? Eu sei algumas coisas, por ter passado por uma situação de um câncer há uns anos atrás, aprendi muita coisa ao longo da minha história com os médicos que cuidaram de mim. Mas eu sou ignorante, né? Não sei fazer uma cirurgia, não vou conseguir fazer um diagnóstico. Tá? Então, essa é a questão da ignorância. Então, trazendo tudo isso,
né? Juntando toda essa questão de estratégia com EFIN, então, com uma plataforma dessa, na qual você pode fazer negócio, pode está sendo também, já está sendo feito, criada uma plataforma de originação, que vai permitir a originação de recebíveis para os parceiros. É claro que vão ter as regras do jogo, isso vai estar sendo trabalhado com compliance, está sendo trabalhado com a área jurídica, junto com a área técnica, para que isso não vire uma bagunça. Mas eu tenho absoluta certeza que isso vai ser muito bem feito, né? Então, de repente, você tem um cliente que você já conhece, mas você fala, não, eu não quero dar $500 mil, né? Dentro da minha estrutura só cabe 100, então eu vou compartilhar. Ao mesmo tempo, um outro parceiro também compartilha a operação, mas isso vai ter uma análise de risco, tem tudo, né? Serão feitas as regras do jogo para que isso funcione plenamente, né? Então, uma outra coisa, vai permitir o quê? Agilidade nos processos de análise de crédito, nos processos operacionais, tá? Né? E informação, hoje, é fundamental, né? Essa central de risco, né? Que é super importante. Quanto mais parceiros aderirem na plataforma, maior o número de informações sobre excedentes e sacados que possam ser compartilhadas e minimizar o risco, né? A gente tem aí, por exemplo, aí no Banco Central, já faz alguns anos, a duplicata escritural, a duplicata digital, né? Que é um mecanismo que permitiria a cada FX securizadora saber se aquela duplicata já foi negociada com outro, impedindo, né, que o cedente negociasse essa duplicata com 3 ou 4, como ocorre, né, no mercado ainda, né? Isso, mas está lá, não passou nem da primeira fase no Banco Central ainda, tá, gente? Então, a gente não tem uma estimativa de prazo para que isso aconteça. Né, eu acompanho todos esses movimentos aí, né, recebo relatórios do Banco Central diariamente, eu sou cadastrado no Banco Central, então a gente sabe o que, né, acompanha o que está acontecendo. Tá? Então, uma central de risco que você possa ter dentro de uma comunidade, né, vai permitir uma redução de risco. Tá? É isso, gente, tá? Então, espero ter deixado bem claro o que é estratégia, né? Como as empresas podem usar a estratégia para serem fortes, para serem longevas, né? Para serem sustentáveis no longo prazo, né? Fica sempre a observação que eu já falei umas 3, 4 vezes, olhar sempre de longo prazo. Curto prazo também a gente olha, mas olha o longo prazo. Onde eu quero chegar? O que eu faço para chegar lá? E dentro das ameaças, né, que eu tenho, as ameaças externas, as ameaças internas, dentro do ambiente PESTEL, né, que PESTEL é um anacrônimo, né, para político, econômico, social, tecnológico, environment, que é ambiente, isso é em inglês, tá? E legal, que é legal, tá? Dentro desse ambiente PESTEL, o que eu vou fazer para minimizar os meus riscos em função de tudo que pode acontecer. Tá bom, gente? Agradeço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, né, estou à disposição. Agradeço ao Gilson mais uma vez por estar presente, né, o Márcio, a toda a equipe aqui da OIFIM, né, por todo o apoio aí. Né, o Rodolfo aqui coordenou, que é o nosso homem de marketing, coordenou junto com o gente em gestão toda essa questão aí, mais o pessoal de tecnologia, para que a gente pudesse fazer isso sem interrupção, né, de uma forma bastante bacana. E, assim, eventos como esse acontecerão mais, né, com novos temas, com novas pessoas falando, né, justamente porque a gente entende que informação, discutir opiniões, discutir cenários, tá inserido, fazer relacionamento, trocar cartão, trocar WhatsApp, é importante para qualquer empresário, para qualquer pessoa. Tá bom? Pode falar. Deságio líquido. A 5% de acordo com o volume.
Deságio líquido é assim, tirando o PIS e COFINS. É isso. Tá? Porque é aquilo que incide, né? Não dá para estimar o deságio líquido em função do imposto de renda, essas coisas todas, porque é uma outra conotação, né? Então, o deságio líquido, o que incide sobre o deságio? Né? Diretamente. Tá aí o Gilson, se eu falar bobagem, o Gilson pode me corrigir, é o PIS e COFINS. Sim, sim, isso. Mas, então, eu vou colocar, de repente, até 1 milhão de movimentação, não de deságio, tá? De movimentação. Vamos supor que você cobre 4%, você tem 40 mil, tá? Você pagaria 10%, 4 mil mensal, para ter todos esses serviços. Mas, assim, hoje, nós estamos num momento de buscar parceiros, de realmente tornar a plataforma cada vez maior, tá? Nossa estimativa é ter, nos próximos anos, aí 400 milhões de operações dentro dessa plataforma. Aí sim faz sentido fazer um IPO, tá? De repente, né? De repente, tornar a empresa com valuation alto, né? Para ela ter esse valor de mercado, tá? Mas então a gente negocia hoje, tá? Então, assim, né? Ah, João, ó, Israel, que é, né, é um outro gerente de relacionamento, né? Bom, o que dá para fazer? A gente negocia, tá? Hoje a gente está aberto à negociação. Isso. Não, não, é assim. Não, deixa. Não, não. Ela é parceira na questão tecnológica, tá? As operações da SRM não entram na plataforma da Wi-Fi, tá? Até por uma questão de segurança de informação, todas essas coisas de não, né, de não ter acesso aos parceiros da Wi-Fi, às operações, tá bom? A Wi-Fi é uma empresa independente que usa a tecnologia que a SRM desenvolveu. E hoje, o que a Wi-Fi faz? Desenvolve, né, novos processos, novas funcionalidades no sistema e devolve isso para a SRM. Mas em termos sistêmicos, tá? Não em operações. Operações a CRM é constituída por 3 FDICs, né? E esses 3 FDICs operam independente. Ah, não, não esquece. Não, 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 esquece. Não, 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 não. A sua pergunta ela é pertinente, tá? Não, é assim, os parceiros do iFin, eu tenho 30, 40, 50, essa distribuição de stock options em função do volume operado por esses parceiros. Essa ERM não faz parte disso, tá? Não, não, ficaria o negócio injusto, né? Não, não daria nada, né? Não, aí, então, então seria aquele negócio, né? Me engana que eu gosto, né? Não, não é. A Wi-Fi, ela opera totalmente, né, de forma independente, tá bom, gente? Tá? Não, SRM não, é, a Wi-Fi pegou toda a tecnologia, o Sigma, né, e fez um particionamento, tá? Então ela usa e as operações são independentes, porque tem a Trust Hub também, que é uma outra empresa do outro grupo que opera independentemente da SRM e da Wi-Fi também. Tá bom, gente? Pode, pode, pode. A gente pretende disponibilizar API, isso está em estudo para wallet, né? Quando tiver a questão do cartão de crédito. Isso. Isso vai ter, de repente, para câmbio também. Para que, de repente, sedentes, sacado, possa oferecer câmbio, né? Existe uma série de movimentos internos, no sentido de cada vez mais, né? Falando assim, a, a Wi-Fi pretende ser uma XP da vida, tá, gente?
falando aqui muito entre nós, tá? Assim, né, colocando, tá? Ela pretende ter muito mais funcionalidades, muito mais coisas embarcadas. Por isso que eu falo, né, quem entendeu a proposta de valor da UIFIM, vir para a comunidade UIFIM, tem uma expectativa muito boa né, de serviços, de vantagens. Tudo, tudo. Hoje, a UIFIM não se apropria nada, não tem distribuição de lucro, não tem nada, tá? Os acionistas não pegam, mesmo porque hoje, com todo o investimento que foi feito, nós somos deficitários, tá? Hoje nós estamos na fase de investimentos ainda, tá? Para lucro, ainda tá, para dar lucro, está faltando muito, tá? Mas por quê? Porque a gente tem mais ou menos aí 40 profissionais alocados entre São Paulo e Porto Alegre, só de TI, para o aprimoramento constante da plataforma e dos novos produtos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Pode vai. Fator mais tarifas. Tá? Descontado do PIS/COFINS, né? Os impostos, né? Bom, alguém mais quer fazer alguma colocação? Gente, em nome da UIFIM, tá? Eu quero agradecer, assim, a presença de todos, seja presencial, seja online, né? Nós estamos à disposição. Depois o Rodolfo, tá, Rodolfo? Para todos os participantes, passo nossos contatos, tá? Da Laís, do Israel, o meu também, tá? E que nós possamos aí juntos aí, né? Fazer bons negócios aí, cada vez mais ter ter um mercado muito mais forte, muito mais consolidado, né? Foi uma coisa que eu abordei na minha dissertação no final, né? Como o mercado pode se comportar. Então, dentro dessa vantagem competitiva, o que eu posso oferecer, né, para o meu cedente? Posso criar uma matriz para ele formar preço, porque as empresas, geralmente pequenas e médias, não sabem formar preço, né? Eu criei uma matriz uma vez para um cliente meu, né? Ele trabalha com Arla. Arla é aquele produto que você usa no, no caminhão para despoluir, tá? Você coloca 30 litros de Arla, todos os caminhões são obrigados a isso, e os veículos da diesel também, automóveis também, a partir de 2025, serão obrigados a ter ter o Arla também. Eu montei uma formação de preço para entender, porque ele vivia metendo o pé pelas mãos. Então, de repente, eu como FACT, seguradora, posso criar uma matriz, posso ajudar o meu cliente a entender melhor um relatório do Serasa, entendeu? Por quê? Se eu torno ele mais forte, eu diminuo o meu risco. Se eu diminuo o meu risco, eu vou diminuir a minha inadimplência e um possível default. É isso que a gente tem que pensar, tem que pensar grande. Não é só naquele negócio, né? Eu já ouvi muito de donos de fé exteriorizadora. Ah, eu vou cobrar 10, vou cobrar 8, vou cobrar 7, porque o cara vai quebrar mesmo, vou aproveitar o momento e depois dane-se. Tá? Eu já ouvi isso. O problema é que você não sabe quando ele vai quebrar e se você está junto com ele. Esse é o problema de uma mentalidade. É, é. Então é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, né, a equipe, tá bom?